Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Mas vamos prestar atenção nessa passagem bíblica, porque Jesus Cristo explica com detalhe o caminho que devemos trilhar para chegar no reino dos céus. É como se fosse aquele grãozinho de pão que a pessoa que vai trilhar uma jornada com medo de se perder, faz aquele caminho de pão para voltar e se encontrar. Mas na história real, quando ele joga os grãozinhos de pão, vem um adversário e come os grãozinhos de pão e ele fica perdido, né? Na realidade é essa. Mas Jesus Cristo deixou a Bíblia, né, para nos guiar e fazer a gente voltar para o reino dos céus. E ele deixou passo a passo, manual completo aqui dentro das Escrituras, mesmo para aqueles que eu já ouvi muitas vezes dizendo assim: eu falhei por criar meus filhos porque não existe um manual de criar filhos. Existe, está aqui o manual de criar filhos. Bom, então eu tenho que dizer que eu, Wagner Abílio, eu falhei, entre aspas, de criar meus filhos. Por quê? Porque eu não segui o Evangelho, então não criei meus filhos dentro do princípio do Evangelho. Mas vamos à lição de hoje, que se encontra em Mateus, o 13, do 44 ao 46, aonde Jesus Cristo dá o caminho para encontrar o reino dos céus. Bom, 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, pelo seu gozo, no caso seria pelo seu prazer, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu quero, antes de continuar, dizer que quando as Escrituras diz que aquele homem achou e escondeu pelo seu gozo dele, eu quero enfatizar a palavra gozo dele, que significa um grau maior de prazer, que é o ápice da alegria. Na verdade não é prazer, é alegria. Qual é o gozo eterno? Eu estar contemplando a face do meu Criador e Ele dizendo o que eu devo ou não fazer. Beleza? Então é para isso que eu prego o Evangelho, é para isso que eu vivo, para o gozo eterno, que é para aquela alegria infinita. E o 45 diz assim: outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Comprou-a. Então, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma pérola preciosa que, quando você encontra, você vende tudo para adquirir aquela pérola. E o negociante que, encontrando a pérola, vai se desfazer de todas as outras pérolas para ter somente aquela pérola. Bom, qual é a pérola? A pérola nós podemos enfatizar de duas maneiras. Primeiro, o reino celestial com Deus, Sua Majestade infinita. Essa é a grande pérola, essa é a pedra preciosa que, nossa gente, se as pessoas soubessem o
quão precioso é o reino dos céus, deixariam de pregar em verdades e pregariam somente os caminhos que levam à salvação. E a outra pérola preciosa é essa daqui, ó. O Evangelho de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que vai levar você ao reino dos céus. Mas vamos lá. O homem achou uma pérola preciosa. E qual é essa pérola preciosa? Os caminhos que levam a Jesus Cristo. Aí Jesus disse que ele vendeu tudo o que tinha para comprar essa pérola preciosa. O que é vendeu tudo para comprar essa pérola preciosa? Se entendemos que o reino dos céus é a maior pérola preciosa. E o caminho, que também é a pérola preciosa, é o Evangelho de Jesus Cristo. E achando, vende tudo e compra. Aí podemos ver que várias denominações, né, sem fazer trocadilhos, querem vender um pedaço no reino dos céus, querem vender a entrada no reino dos céus, querem vender milagres, querem vender. Aí eu lembro que Jesus Cristo, na porta do templo, vocês conhecem a passagem, ele chegou no templo, ele derrubou todos os cambistas, todas aquelas coisas que estavam sendo vendidas, e disse que a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Então, eu fiz o vídeo ontem e vou passar ele aqui agora, que eu disse que como fazemos para falar com Deus. E eu disse também que levantarão falsos profetas. E a gente já vê um falso profeta quando ele faz da casa do Senhor comércio. Aí depois ele vira e fala assim: é para pagar luz, irmão. É para pagar o obreiro, é para pagar o bispo, é para pagar esse, é para pagar aquele. Por isso que pedimos dinheiro. Pelos seus frutos os conhecerei. Pelos seus frutos conhecerei o verdadeiro profeta e o verdadeiro evangelista, e pelo seu fruto conhecerei o falso profeta e o falso evangelista. É porque tem muitos evangelistas que acorda hoje, pega a Bíblia e começa a pregar um monte de inverdades. E Jesus Cristo disse lá na porta do templo também: raças de víbora, vocês trancam a porta do céu, vocês não entram e também não deixa que ninguém entra. Do que ele está falando? Das doutrinas que desviam até os espíritos. Correto? Então, qual é essa pérola? Acabei de falar, Deus e o seu reino e o evangelho. E agora, vendeu tudo o que tinha. É aí que mora o joio e o trigo, onde os dois levantam junto. E se você conseguir separar dentro de você o joio e o trigo, você estará mais próximo de entrar no reino dos céus. Como assim, irmão Wagner? Separar dentro de mim o joio e o trigo e vendeu tudo para comprar aquela joia preciosa? Bom, procurai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. Você tem que entender que quando você procura o reino dos céus, você trará para você também a justiça. Então, enquanto você não se enquadra dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, a justiça está sobre você. E depois que você segue os planos de Deus, não quer dizer que a justiça não está dentro de você. Eu vou fazer uma analogia
que eu já fui criticado por falar dessa maneira. Vamos supor, hipoteticamente, tá, gente? Não é verdade, é uma coisa que eu criei só para enfatizar isso daqui. Imagina que o governo colocou uma multa de farol vermelho de 10 milhões de reais. Para quem essa multa é pesada? Para quem quebra as regras, quem passa o farol vermelho, quem não tem autoridade para cruzar o farol vermelho. Então, se você segue os caminhos de Jesus Cristo, a lei está contra e a favor de você, certo? Então, olha só, a lei é pesada para quem? Para quem cruzou o farol vermelho, mas a lei disse, não cruza o farol vermelho. Aí, as pessoas me criticavam e diziam assim, ah, mas numa emergência eu tenho que cruzar o farol vermelho. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Numa emergência você tem que cruzar o farol vermelho. A lei é clara. Você cruza o farol vermelho, atropela alguém. Você cruza o farol vermelho, o seu carro bate em outro carro. E aí? Mata alguém, aleja alguém. E aí? A sua emergência é maior do que a vida do outro e a emergência do outro? Bom, eu vou fazer outra analogia. Vamos entender que de fato é que o pecado, o salário do pecado é a morte. E nada impuro entrará no reino dos céus, correto? Certo? Jesus disse isso. Nada impuro entrará no reino dos céus. E o salário do pecado é a morte. Para a gente entender, imagina um copo de veneno de cobra a mais mortal. Imaginou? Agora você pega uma gotinha daquele veneno e pinga na sua língua. O que vai acontecer? Bom, agora você pega o copo todo de cobra e toma, de veneno de cobra e toma. O que vai acontecer? Qual o pecado é maior? Uma gotinha ou o copo todo? A lei é clara. Não matarás. Então, é muito mais fácil eu entregar a minha vida do que colocar em risco o reino dos céus. Ah, você fala assim porque você não passou por uma experiência de ter que salvar a sua própria vida. Jesus Cristo na cruz entregou a sua vida. Aí aqui, no texto, diz o seguinte, que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num canto, que um homem achou, escondeu pelo seu gozo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. E o versículo 45 diz que o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca pedras preciosas e encontrando, foi, vendeu tudo o que tinha. Se eu quero entrar no reino dos céus, o que é a minha vida? Mediante a entrar no reino dos céus, eu vou vender tudo o que tenho. Gente, eu sempre digo que, na minha analogia, nas minhas explicações, que duas palavras não carecem de explicação, mas as pessoas confundem muito. O tudo. Eu não entendi tudo. O que ele não entendeu? Daquilo que foi dito, não entendeu? Uma vírgula. E o nada. O que é o nada? O nada é um nada. Ah, mas não entendi. Bom, vou falar de novo. O tudo é tudo. Deus está em tudo. Fora de Deus não existe nada. O que é o nada? É a escuridão, o vazio absoluto. A falta da vida.
Então aqui, só para você ter uma noção, que depois do julgamento as pessoas não serão afastadas de Deus. Então, teoricamente, existe inferno? Isso é tema para um outro vídeo. Aquele que está afastado de Deus, não participa da luz de Deus, está morto, que é a segunda morte que Jesus disse. Mas vamos voltar aqui. Vendeu tudo o que tinha para encontrar o reino dos céus. Aí Jesus disse: aquele que ama pai, mãe, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas se você encontrou a pedra preciosa, quem vem em primeiro lugar? Jesus Cristo, Deus. Então, só para vocês entenderem, quando vocês acordam de manhã, a primeira coisa que vocês pegam é o celular? Ou a primeira coisa que você faz é acordou, abriu o olho, fala: muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, por permitir que eu acordasse de novo nesse plano, que todos os seus caminhos, todos os meus atos seja de retidão, e que quando eu falar, as pessoas não vejam a mim, mas vejam o seu reflexo, porque a minha intenção é ser o sal da terra. Jesus, Deus em primeiro lugar. Se você entender que é assim que funciona, buscar primeiro o reino do céu, a sua vida começará a ser mais fácil. Mas como assim, irmão? É mais fácil? Mais fácil de entendimento. Não quer dizer que as dificuldades não virão. Não quer dizer que o sofrimento não virá. Vou dar um exemplo. Um luto. As pessoas vão morrer de qualquer jeito. Você, sendo um seguidor de Jesus Cristo, você tendo encontrado essa pérola preciosa e está seguindo Jesus Cristo, que os seus entes queridos não vão morrer, que coisas ruins não vão acontecer. Não chega a ser ruim. Ah, como assim a morte não é ruim? Bom, falaremos isso em outra época. Vão morrer. Mas se a partir do momento que você está enraizado no plano de salvação, você entende que o Espírito é eterno, que na realidade a pessoa, ela só não está neste mesmo caminho com você, mas ela não morreu. Agora sim, a gente tem que ficar entristecido se os caminhos delas não foram de retidão. Aí sim ela vai morrer. Vai morrer porque no dia do julgamento Deus vai eliminar a sua existência. Bom, mas aí eu fico triste porque a pessoa faleceu. Ah, então quer dizer que eu não tenho que ficar triste porque uma pessoa morreu? Eu gostava do meu pai, gostava da minha mãe, eu estou falando de fato, tá? O meu pai e minha mãe faleceram, eu entrei em depressão, demorei muito tempo para sair da depressão, muito tempo mesmo, e depois eu fui entendendo qual é o propósito. E quando você está enraizado em Jesus Cristo, como ele disse, Jesus disse quando ele chamou o apóstolo: vem e me segue. Aí o apóstolo disse: deixai primeiro eu ir enterrar o meu pai. Aí Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que ele quis dizer isso? Que em primeiro lugar, pregai o reino dos céus. Em primeiro lugar. Porque morreu, não tem mais nada que possa ser feito. Eu não posso olhar para trás e tentar buscar o reino dos céus. Exemplo disso é a mulher de Ló. Ela estava enraizada no passado, por isso que ela olhou para trás e virou estátua de sal. E o anjo disse: ó, a vida é daqui para frente, esquece o que passou. E eu não ia nem falar sobre isso, esquece do que passou, mas é uma outra coisa que eu vejo muito nos púlpitos das igrejas, principalmente. Nossa, gente,
Eu não cito o nome de pessoas, mas o que eu falo vocês conseguem visualizar. Jesus disse que quando você se arrepende e você se batiza, ele não lembrará mais dos seus pecados. Você é uma nova criatura. Aquilo que passou, passou. Não olhar para trás, igual a esposa de Ló, certo? Então, você é uma nova criatura. Mas lá no púlpito da igreja, o bispo, ele vira aí bispo, pastor, evangelista, não sei como que é a dominação que você segue. E para mim, de coração, não importa. O que importa é eu estar falando de Jesus Cristo. Que lá no púlpito bate e fala: eu era drogado, eu era assassino, eu roubava, eu fazia isso, a minha vida era pecaminosa, eu vivia em adultério, eu vivia na prostituição. Aí eu... Quer enganar quem? Você vivia... Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai pela boca. Porventura, pode uma árvore boa dar má fruto? Gente, olha só. Quando eu me iro, eu e estouro, coloco para fora, verbalizo aquilo que está no meu interior, presta atenção. Quando eu coloco para fora, numa ira, é aquela minha essência que está ali adormecida, certo? Vê se você entende onde eu quero chegar. Aí eu coloco para fora. Se uma pessoa que, para convencer a outra pessoa, primeiro que quem convence é o Espírito Santo, né? Vamos por aí. Quando eu falar, que não seja eu que fale, mas sim o Espírito Santo. Se para convencer alguém eu preciso falar do meu pecado, eu preciso falar que eu era adúltero, que eu era um prostituto, que eu traía minha esposa, que eu roubava, que eu matava isso e aquilo, realmente eu tirei isso de dentro de mim? Tirei mesmo de dentro de mim? Vamos ser sinceros, Jesus Cristo, ele não pregava a destruição, ele não perdia o seu tempo, que era precioso, falando do inimigo, né? Igual você vê falando do inimigo, exaltando o inimigo, fazendo entrevista com o demônio. Nada disso. É pregar o reino dos céus. Bom, vamos voltar aqui. Então, agora você entendeu qual é a pérola preciosa. Agora você precisa vender tudo para comprar. E é aí que mora a sua indecisão. Vender tudo. Jesus Cristo estava lá pregando e veio o homem rico e falou: Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus virou e falou assim: segue os 10 mandamentos. Ele falou: tudo isso eu já observo. O que mais preciso fazer? Jesus olhou para ele: vai, vende tudo que tem, entregue aos pobres e me segue. Buscai primeiro o reino dos céus. Bom, eu espero que esteja entendendo. Então, quando você achou a pedra preciosa, a pérola preciosa, agora você tem que vender tudo para comprar aquela pérola preciosa. Porque aquela pérola preciosa é o reino dos céus. E como você consegue comprar o reino dos céus se a pedra é preciosa? Ele não está falando de dinheiro aqui, que para você vender tudo que você tem para comprar aquela pérola preciosa. Porque a pérola preciosa é Deus e o reino dos céus. Como que você compra, né? Para você entender a analogia, como que você compra Deus e o reino dos céus? Ficou pesado a palavra comprar Deus e o reino dos céus. Mas para você entender a passagem das Escrituras. Como? Jesus Cristo nos comprou na cruz, não foi isso?
A Bíblia diz que ele nos comprou por um bom preço. Então quer dizer que Jesus Cristo pagou caro por cada um de nós. Mas ele comprou com dinheiro? Pesado, né? É isso que eu queria ouvir nos púlpitos, nesses show que as pessoas dão na internet falando sobre Jesus Cristo. Então, vamos vender tudo e comprar o reino dos céus? Igual Jesus Cristo nos comprou na Bíblia, ó. Sim, na Bíblia, porque a Bíblia que diz que Jesus Cristo nos comprou pelo um bom preço. Então, como podemos comprar o reino dos céus? Bom, vamos lá. Parece ser repetitivo, mas é o Evangelho. Você se ira? Então, vende a ira. Vender o que é? Abandonar. A sua família não sabe, mas você adultera? Eu estou falando a verdade. A sua família não sabe, mas você adultera? Você é adúltero. Então, abandona, vende, entrega para o maligno, dá para o adversário. Aí você está comprando a entrada no reino dos céus. Você esconde a verdade da sua família? O Evangelho é a verdade. Então, se você encontrou a pérola preciosa, vende a mentira. Porque presta atenção. Lembra que eu falei de uma gota de veneno e um copo de veneno? Qual era a diferença? Nenhuma, porque os dois levam à morte. E nada impuro entrará no reino dos céus. Quem é o pai da mentira? Né? Quem é o pai da mentira? Não é o adversário? O maligno? Ele não é o pai da mentira? Então, se você contar uma mentirinha ou uma mentira grande, qual é a diferença? Então quer dizer que a mentirinha eu posso e a mentira grande não? Você não pode, porque Deus é verdade e a vida. Então, se você não é justiça, tem que vender a injustiça, dá para o adversário. E a mentira, não existe mentirinha e não existe mentirona. Eu não estou falando a verdade para minha família porque eu quero poupar a minha família da dor. Você quer convencer a quem? Você quer convencer Deus que você está pecando para ajudar outra pessoa? É isso mesmo? Vamos lá. É isso mesmo? Por isso que eu falo para vocês que o meu canal não viraliza, dificilmente terá milhões de visualização, as pessoas compartilhando o meu canal, deixando milhares de comentários aqui embaixo. Não vai ter, sabe por quê? Porque estas minhas palavras é dura. E muitos pregam a facilidade, transformam a entrada no reino dos céus em algo fácil. E Jesus Cristo disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela. Aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo agora, o que você quer? Você encontrou a pérola preciosa, que é o reino dos céus. E agora, o que você quer? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu vou ler um outro versículo aqui para vocês entenderem. Aí depois que você achou a pérola preciosa, viveu a sua vida, vai vir o julgamento. Aí diz assim no julgamento. Igualmente, eu estou em Mateus 13,
versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Então Deus pega e lança a sua rede ao mar. Quem é o mar? O planeta Terra. E quem é os peixes? Nós. E que puxando a rede, ele pega os bons peixes e coloca no cesto. E os maus peixes ele lança fora para destruição. Então, você tem a pérola, você encontrou a pérola, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, agora eu vou voltar em Mateus, eu estou ainda no 13, só que agora eu vou voltar por 43. Então os justos resplandecerão como o sol. Gente, olha só. Quando você receber o reino do céu, você será semelhante ao sol. E no reino dos céus, quem é o sol? A Bíblia nos mostra que o trono de Deus é semelhante ao sol, que clareia e ilumina tudo. Aí esse versículo 43 disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele termina: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Gente, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para mostrar o Evangelho. Eu estou aqui, como eu disse ontem, que eu vejo as pessoas ensinando assim: Jesus Cristo, o nome dele não é Jesus Cristo, porque a palavra J não existia, só veio existir 1000 anos depois, que não sei o que. Aí eu, tá, mas o que você quer com isso? Aonde isso vai levar as pessoas de estarem mais próximas do reino dos céus? Aí as pessoas vão embaixo desse post e colocam milhões de comentários. Uns batem palma, falam assim: ó, que sabedoria que esse cara tem. Nossa, ele é inspirado por Deus. É tudo o que o adversário quer. É isso. Né? A glória de quem? A glória do mundo? Vamos continuar para a gente finalizar? Então eu encontrei a pérola preciosa, a pedra preciosa, e agora eu estou vendendo tudo. Estou vendendo a minha desonestidade para ser honesto. Não trapaceio mais, agora eu sou justo. Não me iro mais, nem com a minha família, nem com ninguém. E se alguém me insulta, eu tenho que controlar a ira dentro de mim, porque a ira leva ao pecado. Não assistir filmes impróprios. Quando eu falo filmes impróprios, eu não estou falando filme de conotação sexual, não é só isso. Tem vários filmes impróprios. Vou dar um exemplo, que o adversário falando, né? Que o papel do adversário é deixar as coisas ruins num olhar bom. Jesus Cristo disse que nos finais do tempo, o que era bom se tornaria ruim nos olhos das pessoas. Que pessoas? Pecaminosas. E as coisas ruins se tornariam boas nos olhos de quem? Das pessoas pecaminosas. Aí eu pergunto, no mundo tem mais pecaminoso ou mais pessoas justas? Não responde, né? Se você entender que muitos são chamados e poucos escolhidos, já fica respondido. Se muitos são chamados, ele chama todos. Quem recebe, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouve? Os justos. Os justos são a maioria ou a minoria? A minoria. Por isso que você vê que
várias coisas estão acontecendo, estão mudando a natureza das coisas, e o que era bom passa a ser ruim, e o que era ruim passa a ser bom. É fato. Por quê? Esse mundo jaz do maligno. É isso, irmão. O meu papel é levar o evangelho, e se gostou, deixa aqui embaixo, gostei, dá um like, não custa nada para você ir lá dar um like, não custa nada para você bater palma ou criticar, falar qualquer coisa. É isso, se inscreve no canal e me acompanha para o próximo vídeo. Vigiai e orai sempre, sempre. Olha só, imagina que tem uma entrevista de emprego, tem 10 vagas para aquele emprego, e você quer muito aquele emprego, só que você foi na entrevista, tinha 100 pessoas, 10 vezes mais. Se você duvidar da sua capacidade, você não vai passar na entrevista, certo? E você tem que pensar não nas 100 pessoas, em apenas uma vaga, a sua vaga. Eu não estou falando de emprego, eu estou falando do julgamento final, do reino celestial. Eu preciso comprar a minha entrada no reino dos céus, como Jesus Cristo comprou os meus pecados na cruz. Comprou com dinheiro? Não. Então eu compro a entrada do reino dos céus com dinheiro? Não. São com os meus atos. E Jesus disse: tudo aquilo que você fazei ao próximo, você está fazendo a mim. Ah, Senhor, quando foi que te vimos enfermo? Quando? Quando você ajudou aquela pessoa que estava enferma. Quando foi que o Senhor foi na minha casa e almoçou comigo? Quando? Quando aquela pessoa bateu na sua porta pedindo um prato de comida e você deixou aquela pessoa entrar e deu um prato de comida. Quando que eu te vi preso? E a história se segue. É isso. Você encontrou a joia preciosa. Agora cabe você vender tudo que você tem e seguir Jesus Cristo. Vender não é você abandonar sua esposa, abandonar seus filhos, abandonar seu emprego. Não é isso. Vender, eu vou explicar de uma maneira simples, para que você entenda de uma única vez. Vender tudo é você ser o sal da terra. Quando as pessoas olharem para você, não enxergar você, mas enxergar um reflexo de Jesus Cristo. As Escrituras diz: tomai sobre si o meu nome. Então, se é tomai sobre si o meu nome, o nome de Jesus Cristo, não é você que vive por você. Deus vive em você. E tem mais ainda. Aquele que achar a sua vida, ele estava falando neste mundo aqui. Aquele que achar a sua vida, achar como? Ser rico, milionário, ter glória, tudo em relação aos homens. Aquele que achar a sua vida, perder lá. Vai perder quando? No dia do julgamento final. Mas aquele que perder a sua vida aqui, perder como? É aquele que vendeu tudo que tinha, porque ele achou a pedra preciosa. Aquele que perder a sua vida, achará a sua vida e achará com abundância. E ainda meu Pai vai restituir ele. É isso. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Se gostou, deixe pelo menos um like, eu gostei. Eu vejo vocês amanhã. Fique em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.